Olá! Começa agora mais um episódio do Gritos no Cast, o podcast do Gritos do Silêncio. O programa de hoje é apresentado por mim, Matheus Vilsec, e pela minha colega, Eduarda Paz. Somos um projeto de extensão do curso de jornalismo da UFSM que está sob responsabilidade da técnica administrativa educacional Ana Kelly Rubin. E hoje vamos falar sobre a transexualidade não binária. Mas antes de começarmos a entrevista, vamos contextualizar um pouco sobre o tema. A não binariedade vai muito além do gênero homem e mulher, que são padrões impostos pela sociedade. Na mesma linha, a pessoa transgênero é quando não se identifica com o gênero que lhe foi atribuído ao nascimento, podendo ou não na transição usar hormônios ou fazer o procedimento cirúrgico. Ser não binário é quando a pessoa vai além do gênero que lhe foi designado ou gêneros naturalizados na sociedade. Ou seja, é quando a pessoa não se identifica com o gênero feminino nem com o gênero masculino. E detalhe, aqui estamos falando qual a identidade de gênero que a pessoa se expressa e não sobre o sexo biológico. A binariedade determinada na sociedade é uma forma de opressão. Afinal, por que rosa é para meninas e azul é para meninos, sendo que tem uma infinidade de cores para serem utilizadas? Ou porque certo estilo de roupa é considerado feminino e outro masculino? Enfim, todos esses questionamentos são rótulos impostos pelo padrão de gênero binário na sociedade. A não binariedade é uma forma de quebrar com esses estigmas. Para isso, convidamos José Luiz Santos, graduando de Produção Editorial na UFSM, para debater esse assunto conosco. Gostaria que tu começasse contando como você se encontrou uma pessoa não binária. Desde bem criança, eu, pensava que eu não queria ser... Não me identificava, não me via como aquilo que queriam que eu fosse na escola enquanto menino, né? E aí, ao mesmo tempo, eu tentava fazer amizade com as meninas. Eu pensava, se eu não tô me enquadrando como eles querem que eu seja um menino, então eu sou uma menina. Só que aí eu pensava, não, eu não sou uma menina, não me sentia confortável, não conseguia me ver enquanto aquilo me colocavam como feminino também, sabe? E aí fui crescendo, eu pensei, não, eu sou só, sei lá, um gay muito afeminado. E aí acontece que eu também não sou gay, e muitas descobertas ao longo do tempo, assim. Mas o que me ajudou a me perceber enquanto pessoa não binária foi começar a fazer drag. Porque eu pensava, ok, muita gente faz uma drag que é feminina, tipo, que parece uma mulher, tem gente que faz o drag king, né, pra parecer um homem. Tipo, a minha drag sempre foi uma expressão meio que máxima do que eu era. E quando eu pensava em fazer drag, eu não pensava que a Lilith teria um gênero. Lilith é só, sei lá, uma coisa que existe. Aí eu percebi que, na verdade, eu também não era nem homem nem mulher, eu era só o José, sabe? Era um ser assim, sabe? Tipo, tava ali existindo. E aí, na minha cabeça, foi meio que um estalo, assim, de fazer sentido. Aí, daí, com o tempo também, eu descobri que eu tenho uma síndrome e tal, que eu tenho cromossomos XXY, enfim. Biologicamente, eu também não sou nenhum nem outro. E tem uma denominação para quando você não é nenhum nem outro, no caso biologicamente falando? É intersexo. Intersexo? Você comentou sobre a questão de você se descobrir como drag, né? E eu acho uma coisa que. Um show que eu acompanho muito é o RuPaul's Drag Race, que é até. Muitas vezes a gente chama de Copa das Gays, né? É bem a Mas. culpa das gays. Então, mas uma coisa que eu reparo no show é que, em contrapartida, a representatividade de pessoas trans no programa sempre foi muito escassa. Com 13 anos no ar, apenas recentemente vemos debates sobre não binariedade no programa e a inclusão de mulheres trans, que são um dos pilares da cultura drag, né? Você acha que nos meios LGBTs ainda há preconceito quanto à identidade de gênero ou o caso do programa é só um fato isolado? Não, tem muito preconceito. Você vai acompanhar o ver quem acompanha realmente o programa e é fã, é um bando de gay branco e padrão. Então, obviamente, vai ser. Tem aquela manutenção de uma mídia que vai exaltar homens gays que, mesmo fazendo drag, se enquadram num padrão. Por exemplo, olha o pessoal que as gays pagam pau. É tudo uns cara bombado que fazem uma drag hiper feminina. As drags estranhas não têm visibilidade, mulheres trans não têm tanta visibilidade. Agora que veio um homem trans, né, que faz drag, a própria RuPaul já foi extremamente transfóbica em falar que a mensagem que ela fazia, dizendo, oh, girl, you got shemale,
era uma coisa transfóbica. Ela foi transfóbica dizendo que mulheres trans entrarem na competição era como um atleta tomar anabolizante. Eu entendo a importância do programa, mas eu não acho que ele evoluiu com o tempo. Tanto que eu parei de acompanhar há muito tempo. Uma coisa que eu vejo que é muito melhor que o RuPaul em questão de representatividade e afins é Dragula. Que lá tem mulheres trans, tem drag queens, drag kings, drag queers, tem homens trans, pessoas não binárias. Sim, a questão do Dragula é que na última temporada, se eu não me engano, foi um drag king que ganhou, né? Que é o Landon Cider. E tem bastante drag barbada, bastante gente diferente, assim. O RuPaul, ele pega um nicho muito específico de drags pra reproduzir. E, inclusive, tu consegue ver, tipo, um show de... Apesar da RuPaul ser uma mulher negra, dentro do programa acontece muito racismo, muita gordofobia. Eu acho que o programa deveria ter evoluído. Até pra essa questão que vocês comentaram de... Dentro do meio existe muito preconceito com identidades de gênero, principalmente com a sigla T, né? E dentro da sigla T, entrando mais profundamente, ainda tem um certo atrito entre pessoas trans binárias e pessoas trans não binárias, ou mulheres trans que não têm tanta passabilidade. O RuPaul não faz um serviço muito bom enquanto programa para um público LGBT, sabe? Eu acho que o RuPaul é meio que foca no G e acabou. Qual a diferença, então, entre uma pessoa trans não binária para uma pessoa trans que se enquadra nas caixinhas de gênero? Uma pessoa trans binária é um homem ou uma mulher trans. E a pessoa trans não binária é porque tudo que não é cis é trans, né? Então, não binários, gender fluids, agênero, demi-boys, demi-girls, enfim, estão todos nessa categoria de não binário. Então, tudo que não é homem ou mulher é não binário. E aí, os homens e mulheres trans estão na caixa da binaridade também. Você comentou sobre demi-boys e demi-girls. Teria como você explicar um pouquinho melhor o que essa nomenclatura representa? São as pessoas não binárias que se aproximam mais de uma performance de gênero masculino ou feminino. Por exemplo, pessoas que não se consideram mulheres e nem homens, mas que têm uma performance de gênero mais próxima do que a sociedade considera feminino, são as demigirls. E aí os demiboys é a mesma coisa, só que inverso. Ah, entendi. E um termo que eu vejo sendo muito explorado nas discussões de gênero é quanto à disforia. Uma pessoa que se identifica como não binária também passa por esse processo disfórico e a forma de encarar essa disforia é diferente? Depende, né? Porque mesmo pessoas trans binárias, tem algumas que não passam por disforia. A disforia é uma coisa muito pessoal, então eu, por exemplo, não tenho disforia, nada. Já tem pessoas trans não binárias, por exemplo, que se hormonizam ou tomam bloqueadores de hormônio para reprimir algumas características do sexo biológico, assim como pessoas transbinárias, e algumas simplesmente não fazem, sabe? Tem algumas pessoas não binárias que colocam próteses de silicone e tal, mas não é uma obrigação sentir disforia, como também não é uma obrigação para ninguém, né? Esse processo disfórico. Então é muito do processo de cada pessoa. E pessoas cisgêneros, elas podem apresentar disforia também? Sim. Eu estava inclusive lendo um artigo sobre isso esses dias, que o processo disfórico ele não ocorre por questões de gênero. Tanto que o nome de transtorno de identidade de gênero vem junto com esse papel de disforia. Inclusive, se luta para se derrubar essa nomenclatura de transtorno, porque, primeiro, que não é um transtorno natural, o processo da transexualidade, e segundo, que nem toda pessoa trans, independente de ser binária ou não, tem um processo disfórico. E assim como algumas pessoas trans têm, algumas pessoas cis têm também. É bem interessante isso, porque é muito raro de acontecer. Mas existem, por exemplo, homens cis que têm um processo disfórico com o próprio pênis. Eles não se consideram mulher, não querem transicionar, mas não gostam, não querem um pênis no corpo. Assim como existem mulheres cis também que têm problemas disfóricos com o seio. É mais difícil de acontecer com pessoas cis, mas pode acontecer também. E quando a gente fala sobre disforia, isso não está relacionado só a órgãos sexuais, né? Pode ser qualquer parte do corpo? Pode ser qualquer parte do corpo. Que tu considere que não te pertence, que te cause repulsa, que venha desencadear problemas psicológicos, autoaversão, enfim. Eu acho importante também ressaltar a questão do transtorno que tu comentou antes, porque toda a questão
O próprio ismo, né, dos termos homossexualismo, enfim, foi considerado uma patologia há muito tempo. Também acho que essa questão do transtorno tem que mudar a nomenclatura, porque só reforça esses estereótipos e considerar a identidade de gênero, enfim, orientação sexual como uma patologia mesmo. Sim. Eu vou agora para uma questão um pouquinho controversa, assim, que é debatida principalmente no Twitter, é a questão dos pronomes neutros. Na sua opinião, qual a importância da naturalização deles na língua e se eles podem ajudar a desmistificar a causa não binária? Pois agora eu vou ser muito cancelado no Twitter, mas assim, eu acho que essa não é uma pauta prioritária agora. O problema é que línguas de origem latina tem muito essa questão de gênero, né? De tudo se enquadrar num gênero de feminino, masculino, enfim. Obviamente, se uma pessoa me pedir pra tratar ela no pronome neutro, eu vou tratar, mas eu acho que a gente primeiro precisa se colocar enquanto pessoas não binárias de aparecer, sabe? Por exemplo, eu não vou conseguir chegar numa pessoa, por exemplo, aqui da cidade da minha mãe, que tem 17 mil habitantes, em que a maior parte da população é uma população rural, e eu vou falar, eu quero ser chamado de Elo. Tipo, o tiozinho vai olhar pra mim e vai falar, o quê? Tá louco? A bichinha ficou louca? Tá louca, criatura? Eu acho que, ok, entre algumas bolhas é importante sim, só que aí já vem toda uma questão também de adaptação que não vai ser conseguida agora. Por exemplo, para pessoas disléxicas é complicado, para deficientes visuais é complicado, porque alguns leitores para deficientes visuais não vão ler palavras que estão escritas com pronome neutro. Então, eu acho que uma linguagem neutra é mais importante e mais representativa, mais inclusiva, inclusive, né, fazendo um pleonasmo bem grande, do que o pronome neutro mesmo. Tem vários linguistas que falam sobre essa linguagem mais neutra, e na minha cabeça isso faz muito mais sentido, sabe? Do que, por exemplo, usar um pronome que ainda não vai ser compreendido por todo mundo. Quem sabe no futuro, com mais conversas e tal, tudo bem. Não odeio, não sou completamente contra, mas eu acho que o pessoal às vezes faz um alarde muito grande e acaba sendo grosseiro por uma questão que as pessoas ainda não estão acostumadas. E às vezes não é por preconceito, sabe? É por não estarem prontas ainda mesmo para esse tipo de discussão. E outra coisa que me irrita, na verdade, no Twitter também é querer colocar gênero neutro em tudo que é coisa, que não precisa. Uma pessoa chamando um gato de gate prete, entendeu? Eu fiquei tipo, qual é a necessidade disso? Gente, não precisa disso. Digitar aí porte. Cara, a porta ela não vai se ofender, velho. Sabe? Então é por isso que nem no começo você me perguntou se eu prefiro algum pronome. Me chama de ele, me chama de ela, desde que não me chame de Bolsominion, tá ótimo. E feia também não pode, que eu sou uma pessoa bem bonita. Eu também concordo nessa questão, porque a gente até estava conversando outro dia, que a gramática portuguesa, ela por si só já é muito difícil, já foi com toda a questão. Ela tem a sua binariedade já na língua mesmo, e daí como outras gramáticas, tipo a língua inglesa já não tem tanto, sabe? Daí já é um pouquinho mais fácil, assim, a gente tava conversando sobre isso, até a Bia me mandou uma questãozinha lá dos Estados Unidos que tava usando them, enfim, então eu achei bem Aham. interessante. Eu tenho uma amiga que mora no Canadá também e uma sueca que eles usam bastante hen para criança, em vez de he ou she. Tem muitos nomes, né, na língua inglesa que não tem gênero, tipo Alison, Taylor, Charlie. Então, ultimamente a gente vê muitos LGBTs adentrando ambientes que são essencialmente machistas. Um exemplo disso, aliás, é a streamer Rebecca Trans, que é uma pessoa não binária, que está trazendo representatividade em um local onde o preconceito ainda é muito naturalizado e pouco debatido, que é o ambiente dos games. Qual a importância de pessoas LGBTs adentrarem esses meios que são essencialmente, na sua naturalidade, são machistas ou preconceituosos, na sua opinião? Pra mim, nem se discute a importância disso, porque se a gente faz parte da sociedade, a gente tem que estar inserido em todos os contextos. Inclusive, eu até estava comentando esses dias, eu fazia natação, e era muito engraçado, porque eu entrava e o pessoal ficava, gente, o que é isso? Eu nadava na modalidade mista, né? Porque eles não queriam me colocar nem no masculino, nem no feminino, então nadava na modalidade mista, e aí, tipo, eram uns caras gigantescos, e eu ia lá e passava assim, ó,
a gatinha que vai ganhar de vocês. Vocês estão passada que eu ganhei de vocês na resistência, meus amores. Eu não gosto de competir, mas eu competia porque eu achava muito bom, tipo, tá num contexto majoritariamente hétero, cis. Na verdade, eu nem me importava de perder pra mina, sabe? Eu só não aceitava perder dos caras. Eu namorei um menino que ele era pedreiro. E aí é meio difícil você ver um menino gay que é pedreiro. A gente conversava muito com os colegas dele. E meio que foi muito importante a desconstrução desse pessoal, porque primeiro eles começaram a trabalhar com cara gay. E aí eles foram se desconstruindo com relação à homofobia. Aí esse menino começou a namorar comigo, um dia ele pediu pra eu ir lá buscar ele. E eu cheguei lá, tipo, do jeito que eu ando na rua, né? Todo maquiado e tal. Ah, esse aqui é o José, ele falou. E aí o pessoal ficou, peraí, o quê? E aí, com o tempo e tal, a gente foi dando rolê. E eles se desconstruíram muito. E eu acho muito importante isso, porque, querendo ou não, eles acabam reproduzindo uma LGBTfobia que é estrutural. Às vezes, mesmo as pessoas não querendo ser preconceituosas, mesmo a comunidade LGBT, mesmo a gente, às vezes, não querendo falar alguma coisa transfóbica, racista, gordofóbica, enfim, a gente acaba falando. Então, imagina um pessoal que está completamente alheio às nossas pautas, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ser colocado numa posição de trabalho ou de ambiente igual com esse pessoal cis hétero, pra justamente eles desconstruírem isso, vendo que a gente é um ser humano normal. Tipo, gay é normal, tem até amigos que são. Porque é muito mais fácil tu ensinar uma pessoa convivendo com ela, quando tu tá ali no ambiente dela, que ela tá acostumada contigo, do que tu pegar e botar sentadinho e falar assim, ó, cara, isso aqui é uma escolinha, agora eu vou te dar uma aula. Que nem a gente já, nas cadeiras mesmo da Facus, a gente aprende que a comunicação, ela se dá muito mais fácil quando tu tá numa posição de igual para igual. Não adianta tu querer se colocar numa posição de, entre aspas, professor e querer que a pessoa aprenda tudo rápido, porque não vai ser assim. O convívio é a melhor forma de aprender, então todo mundo deveria estar convivendo com igualdade e tal. O que é meio que uma utopia, se for parar pra pensar, mas é uma utopia, né? Não quer dizer que nunca vai ser alcançada, mas por enquanto tá complicado. Uma coisa que eu vejo, eu acho, e que eu vejo também bastante no Twitter, aliás, é a questão da galera ficar brava quando. Por exemplo, a gente tá num mundo que é extremamente tecnológico e a gente tem muito acesso à informação, e as pessoas ficarem bravos de pessoa não saber que aquilo é preconceituoso, que aquilo é problemático e ao mesmo tempo não quererem ensinar. Eu queria saber qual a sua opinião sobre isso. Tipo, sobre a postura. Eu, particularmente, sou o tipo de pessoa que eu detesto explicar pauta pros outros. Eu sou, assim, a pessoa chega, tipo, me explica isso. Eu fico, tipo assim, ai, que preguiça. Mas qual que é a sua opinião sobre isso? Sobre LGBTs ensinarem héteros a se comportar? Ai, meu amor, eu sou cansada, né? Eu sou também. Tipo, eu até fiz uns stories esses dias, assim, olha, puto da vida, porque de ter que ensinar coisas básicas a pessoas que têm um acesso grande à informação. Mas eu não sei se isso é porque eu já fui muito a pessoa militante do rolê, e aí, cara, eu me assumi muito cedo, sabe? Tinha 14 anos, e aí foi na escola, foi com o ambiente familiar, no trabalho, enfim. E aí meio que eu fiquei cansado disso, mas eu acho também que tem casos e casos. Por exemplo, com a minha família, com a minha mãe, com o pessoal assim, ou às vezes até um pessoal que é mais velho, tipo, eles não sabem que tem que procurar e tal. Eu acho que é importante a gente falar, mas também eu acho que a gente não precisa fazer tudo. Você dá ali a faca e o queijo, a pessoa vai fazer o quê? Você já deu ali a deixa, a dica, aí agora você vai, sabe, caminha com as próprias pernas. Que nem aquele caso do youtuber que foi transfóbico do youtuber não, do gamer, que foi transfóbico. Ele foi extremamente idiota de falar aquilo, sendo que ele passa a vida inteira sentado na frente de uma cadeira gamer. Ele tinha colegas dentro da rede que ele fazia stream. E ele foi transfóbico com a menina lá, a Pantaleão. Marcela Pantaleão. A Sim. gente não espera. Só que ao mesmo tempo que a gente não espera que isso aconteça, eu acho que isso prova que todo mundo tá passível de erro. E aí, até que ponto, tipo, a gente tem que pensar em, nossa, errei, vou pesquisar sobre, vou pesquisar e entender. Mas só que tem gente que a gente faz isso, avisa, olha, você não fala tal coisa porque não pode. Ok, você foi lá na paz e falou, não pode falar isso, moço.
E daí que vem o negócio de, tipo, às vezes você não tem paciência pra explicar. Que nem a minha mãe tava aqui agora, ela falou, eu prefiro perguntar pra ti alguma coisa que eu não sei. Ela tava na porta aqui olhando eu falar, e daí ela falou, é que eu prefiro perguntar pra ti. E quando ela vem, quando as pessoas vêm assim perguntar alguma coisa, eu acho de boa. O meu problema é estar num lugar assim e falar pra pessoa, você fez merda, e a pessoa, tipo, ah, não tem já muita paciência pra isso. Como diria a Suzana Vieira, não tem paciência pra quem tá começando. Tu comentou da escola, enfim, eu acho que é um ponto interessante de se tocar que o nosso, no Brasil, Plano Nacional de Educação, ele não proíbe as escolas de ensinar e discutirem sobre identidade de gênero e orientação sexual, só que ele também não diz que é para ensinar. Então eu queria saber, na sua opinião, né, qual é a importância de aprender sobre essas questões já na escola. Eu acho que é muito importante para os adolescentes, crianças, enfim, verem que tá tudo bem com eles. Tipo, ok, sabia que existiam pessoas trans, eu sabia o que era uma pessoa trans, né? Já porque, né, eu sempre fui da bolhazinha, assim, que não se encaixava muito bem. Mas eu pensava, ok, então se tu tem um pau e tu não é homem, tu é uma mulher, mas não é isso. Se fossem discutidas questões de identidade de gênero e mesmo de sexualidade, ia tanto beneficiar a gente enquanto LGBT, quanto o convívio com pessoas que são cis e hétero, quanto questão de saúde mesmo, ia evitar essa incidência imensa que tem de ST, e evitar a questão de gravidez na adolescência, que eu presenciei assim de perto. Colegas minhas na oitava série que ficaram grávidas. Eu acho que o pessoal pensa que ensinar sobre gênero e sexualidade é falar assim, ó, então, galera, é assim, ó, vocês vão transar agora. E não é, sabe? É sobre como se prevenir. Não vejo pontos negativos e eu acho que deveria ser uma obrigatoriedade dentro das escolas, sabe? Eu acho uma coisa importante salientar que é a questão do o seu sexo biológico, sempre importante frisar isso. O sexo biológico ele não está ligado ao seu gênero e à forma que você se expressa na sociedade. Então, sempre bom Exatamente. lembrar disso. Sexo biológico é uma coisa, identidade de gênero é outra, e expressão de gênero ainda é outra caixinha. E sexualidade também, né? Muito importante, que tem muita gente que pensa tipo assim: "Ah, mas você transicionou para uma mulher. Mas então, e você é lésbica?" Ué, Tem inclusive uma professora da USP que foi muito questionada sobre isso, porque ela se assumiu uma mulher trans lésbica. E aí veio o pessoal, tipo, então por que você transicionou e não sei o quê? Mas é porque é sobre identidade, literalmente, é sobre como você se sente, não é? É como você se identifica e como você quer que o mundo te identifique, e sexualidade é sobre seus afetos ou sobre seu desejo sexual também, porque afetividade e sexualidade quase sempre estão juntos, mas também não é uma questão que está sempre grudada, né? Eu vejo acontecer muito isso com a própria bissexualidade, inclusive comigo é uma questão que acontece bastante. Eu vi um vídeo, não sei se vocês conhecem a Nathalie Neri, eu acho ela fantástica. Perfeita, nunca errou. Perfeita, sim, eu vi um vídeo dela falando quando ela se descobriu que era pansexual, dela sempre, ela não se encaixava muito porque ela veio de uma cidade pequena, que era muito, ela era muito ligada à religião, daí quando ela mudou para São Paulo, assim, ela começou a se integrar mais na comunidade LGBTQIA+, só que ela também não parecia não se encaixar, sabe? Daí ela foi entendendo que, tipo, é muito fluido, sabe? Tudo é muito fluido, identidade de gênero é muito fluido, orientação sexual também é tudo muito fluido, sabe? Então é questão da pessoa se encontrar no que ela se identifica, no que ela gosta, enfim. Sobre o que tu tá falando, eu acho que é muito interessante também a gente pensar que às vezes a gente se encontra perdido no meio, sabe? Porque seres humanos nunca vão ser preto no branco, a gente é sempre um espectro de cinza. Nunca vai existir uma pessoa 100% hétero, uma pessoa 100% gay. E se tu for pensar em identidade de gênero como construção social também, eu sempre falo muito sobre isso, inclusive o meu TCC vai ser sobre masculinidades e como acontece essa questão da masculinidade hegemônica ao longo dos períodos, porque a identidade de gênero é uma construção social. Só que o que é ser homem hoje, ou o que é ser mulher hoje,
não é a mesma coisa que seria ser homem, sei lá, na França do século XVII, ao mesmo tempo que não é o que é ser homem na Coreia do Sul, por exemplo, que os caras têm um padrão extremamente afeminado perto do que é a nossa masculinidade hegemônica ocidental. Essa questão, principalmente de se identificar enquanto alguma coisa, tem muito a ver com o tempo e espaço que tu vive. Deixa eu salientar uma coisa que eu acho muito interessante de países do Oriente. É a questão que, cara, quanto o cara mais afeminado ele for, mais ligado à heterossexualidade ele tá. E quanto mais Sim. machão ele for, mais gay ele é, entendeu? Então tem esse estereótipo invertido lá. E eu acho muito legal isso. Eu acho fantástico. Inclusive, eu assisti um filme que eu não lembro o nome agora, mas são militares taiwaneses que se apaixonam, um negócio assim. Eu tava vendo daí os comentários do pessoal falando, meu, mas eles eram muito estereótipos de gay, não sei o que, sabe? Porque eram homens extremamente másculos pra gente, ao mesmo tempo são afeminados pro pessoal do Oriente. Eu fiquei, gente, mind blowing aqui, total. Próxima pergunta agora é um pouquinho não tão descontraída, assim, não tão positiva, mas é que a gente não pode deixar de tocar nessas questões, que o Brasil atualmente possui um grande número de assassinatos de pessoas trans. Em 2020, foram cerca de 175 mulheres trans e travestis assassinadas no país, um crescimento de 41% em relação a 2019. Em Santa Maria, a gente vê esse reflexo da sociedade transfóbica. Em 2019, aconteceu, em menos de 24 horas, 2 assassinatos de mulheres trans na cidade. Então, quais as ações podemos tomar para diminuir esses números e tentar o quanto antes cessar os homicídios por transfobia no país? O negócio principal, no momento, seria deixar as leis, né, contra a LGBTfobia mais rígidas. E a longo prazo, eu acho que a educação, porque muitas dessas coisas poderiam ser evitadas das pessoas entenderem as outras pessoas. E já que não acontece isso, punir esse tipo de atitude, para mim, seria de uma forma bem mais rígida do que acontece, seria muito importante. É aquele ditado, né? Se você não aprende pelo amor, você vai aprender pela dor. Alguns meses atrás eu fui agredido na rua e tal, e eu fiz BO e até hoje. Polícia não ligou, ninguém ligou. Controlar mais o que acontece é importante. E na questão das mulheres trans e travestis, tem muito essa questão da marginalização. Deviam ser abertas mais oportunidades de emprego formal e coisas assim, para elas poderem sair das ruas, né? Porque esses assassinatos, a maioria acontece nas ruas. Por uma questão de marginalização mesmo, tanto de local onde mora, de. Então eu acho que seria deixar mais rígida essas questões de lei, a educação, tanto para a população trans quanto para o resto da população, para tanto a gente sair da margem quanto para a população entender e ter mais empatia, né, com a nossa população. Então, levando em consideração ainda que a população trans está ganhando, aos poucos, mais espaço na mídia e na política, como podemos ver nas últimas eleições de 2020, o número de pessoas trans foi 4 vezes maior que em 2016. Por isso, quais políticas públicas o governo pode adotar para facilitar o processo de naturalização da identidade trans na sociedade brasileira? A questão das cotas trans na universidade eu acho incrível. A questão de algumas empresas também procurarem por pessoas trans para inserção no mercado de trabalho, eu acho que deveria ser mais incentivada pelo governo. Enfim, toda política que dê acesso a uma oportunidade de ascensão na sociedade para pessoas trans, eu acho que ajudaria muito. Inclusive, aquela mulher trans foi muito votada em São Paulo, né? É Erika Hilton o nome dela. Erika Isso. Hilton. Enfim, ela fez um trabalho incrível, então, com a população. Então, eu acho que é muito questão de ver pessoas trans de uma perspectiva diferente que a sociedade está acostumada. Eu acho que as políticas deveriam ser voltadas para isso, para pessoas trans estarem ocupando todos os espaços possíveis, para que o resto da sociedade veja que são só pessoas como qualquer outra pessoa e que elas podem fazer tanto pela sociedade quanto qualquer outra pessoa. Eu acho que o mais importante para qualquer causa social é que as pessoas te encarem com naturalidade, que as pessoas vejam tu nos espaços, que as pessoas convivam contigo, saibam da tua história. E eu acho que a melhor coisa possível seria isso, conseguir fazer as pessoas trans saírem da periferia e irem para a universidade, da mesma forma que existem cotas para estudantes da escola pública,
pessoas de baixa renda, pretos, indígenas, para eles conseguirem chegar nesse ponto, as pessoas trans também, conforme a sociedade vai evoluindo, as demandas vão se modificando. E a demanda trans é uma demanda que a gente tem agora, porque, quer dizer, a gente sempre teve, né? Mas já passou da hora de a gente incluir essas pautas nas discussões e de ver pessoas trans ocupando realmente esses lugares que sempre foram negados para elas, né? Sim, concordo super. Em alguns concursos até eu acho que já tá rolando as cotas, mas não é em todos ainda, é só em alguns, eu nem sei números também. Eu vi faz um tempinho. Algumas universidades também adotaram as cotas trans, não sei dizer quais exatamente. Algumas empresas também, como o Santander, o Bradesco, adotaram também essa questão de colocar trans no mercado de trabalho e dar cursos de capacitação, inclusive. Porque antigamente trans era telemarketing e acabou, né? Ou prostituição. Eu vou agora, na verdade, não é uma perguntinha, vou explicar. A gente tem sempre um quadro, que é o quadro Solta Gritos, que é um quadro, Solta o Grito, que é o quadro de indicações. Eu vou te pedir se tu quiser deixar alguma indicação de filme, série, livro, documentário, algum projeto que tu goste, pode ficar à vontade. Documentário, eu vou indicar o Laerte, que é da Laerte, a cartunista brasileira, que inclusive é amiga de uma pessoa que eu acho incrível, que é a Pitty, né? Tem aquela música que se chama Comum de Dois, que foi feita para Laerte. Tem um filme na Netflix que se chama, acho que é Meu Nome é Alice. É o Alice Júnior, não é? Isso, Alice Júnior. Enfim, esse filme é muito bom. Eu tinha pensado em mais uma indicação, mas. Ai, uma escritora. E ela é filósofa e foi vereadora também, candidata a vereadora. Lançou um livro incrível que se chama Contos Transantropofágicos, que é Atena de Beauvoir. Ela é incrível, participa, faz slam e é uma escritora maravilhosa, maravilhosa, filósofa. E é daqui do Rio Grande do Sul também. Então, indico as obras delas, é incrível. Agora você vai ouvir as nossas indicações sobre o tema no quadro Solta o Grito. Trans Power, On Your Gender, por Juni Roche, aborda sobre a perspectiva da identidade trans e não binária, focado em entrevistas a personalidades como artistas Travis Alabanza, a drag Glamour e a modelo Josephine Jones, que representa algumas das pessoas mais populares do mundo atualmente, fazendo filmes, palestras, criando movimentos ou artigos para veículos renomados. A outra indicação é De Gravata e Unha Vermelha. O documentário dá voz a transexuais, transgêneros, adeptos do crossdressing e entusiastas que debatem sobre a construção individual do próprio corpo, com Ney Matogrosso, Laerte e Rogéria no elenco. Todos Nós, série brasileira produzida pela HBO, conta a vida e os desafios de Rafa, jovem de 18 anos que, após descobrir ser pansexual e se identificar com o gênero não binário, decide deixar a família no interior e se mudar para São Paulo, para morar com seu primo Vini, que é gay. A última indicação é o livro Transfeminismo, escrito pela Letícia Nascimento para a coleção Feminismos Plurais. Traz ao público geral explicações necessárias sobre os conceitos de gênero, transgeneridade, mulheridade, feminilidade e feminismo. Mostra cada vez mais a urgência que as pessoas estejam abertas às diversas existências que não necessariamente se encaixam na organização binária e cisgênera do mundo. Esse foi o episódio de hoje apresentado por mim, Matheus Vilsec, e pela minha colega Eduarda Paz. Na técnica estava Bianca Guimarães. A edição ficou a cargo de Letícia Klisner e de Milene Eichelberger. A arte é da Bianca Guimarães e as redes sociais ficaram a cargo da Giovana Zago. E não esquece de seguir o Gritos nas redes sociais. No Facebook como @gritosdosilêncio800 e no Instagram como @gritosdosilêncio. Nos colocamos à disposição pelo e-mail gritosdosilencio@ufsm.br para tirarem dúvidas ou fazerem comentários sobre o projeto. Esse episódio foi produzido totalmente à distância e reforçamos as recomendações da Organização Mundial da Saúde, a OMS.
Se puder, fique em casa, não se aglomere, use álcool em gel e use a máscara PFF2, a mais recomendada por especialistas neste momento da pandemia. E muito obrigada a ti que ouviu o episódio, e até o próximo Gritos no Cast. Muito obrigado e até mais.